A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Neste quarto trimestre, pela misericórdia de Deus, chegamos na última lição, a 13ª lição. Lembrando aos irmãos que as 12 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada, a Antropologia Bíblica, que nós trouxemos já o conceito e hoje, na lição de hoje também trarei sucintamente esse conceito sobre antropologia, né? O trimestre que vem, irmãos, em 2026, o primeiro trimestre de 2026, nós, pela misericórdia de Deus, estaremos estudando aqui a revista que terá como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Fique comigo, você que já nos acompanha, você que está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo também, divulgue, este canal, porque o nosso único objetivo aqui é falar do amor de Jesus Cristo, amém? Então, nesta lição de número 13, que é para a data do dia 28 de dezembro de 2025, nós estaremos estudando o seguinte tema: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nós temos como texto áureo Filipenses, capítulo de número 3, no verso de número 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, amém? Nós temos como verdade prática para a lição de número 13, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu, amém? Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, porque Jesus, ele garantiu isso na cruz do Calvário, ele carimbou através da sua morte, vamos dizer assim, o nosso passaporte para a vida eterna, para estarmos juntos com Ele, amém? Você pode glorificar a Deus, essa é a nossa fé, que um dia nós estaremos com o nosso Salvador lá na glória. Nós somos peregrinos aqui na terra, como nós estaremos vendo no decorrer da lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Tito, capítulo de número 2, do verso 11 ao 14, e também 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 14 diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Nós somos esse povo. Amém, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? O verso 16 vem dizendo assim, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando nesta última lição deste trimestre. O primeiro, levar à compreensão que a esperança escatológica é fundamental para a vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. O segundo objetivo, alertar sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro objetivo, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus
Cristo, amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa última lição: todas as dimensões da natureza devem ser preservadas para o arrebatamento da igreja. Nós cremos, quando nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós estaremos em glória com o nosso Deus quando começar aqui a grande tribulação. Então, é essencial essa lição para despertar, o compromisso com uma vida de santificação integral, isto é, do corpo, da alma e do espírito. E santificação, irmãos, é um processo, Hoje, ser melhor do que ontem, ser mais santo do que ontem, e amanhã sermos mais santos do que estamos sendo hoje. Seja santo. Por quê? Porque eu sou santo. Nós acabamos de ler aqui na palavra do nosso Deus. Estaremos estudando 3 tópicos na lição de hoje. O primeiro tópico, preservando a esperança escatológica. O segundo tópico, perigos de teologias modernas. E o terceiro tópico, conservando espírito, alma e corpo. E nós temos como palavra-chave para esta última lição, santificação. Santificação, como disse aqui aos irmãos, é um processo diário, é um processo pela busca da nossa santidade em Deus, cada dia melhorando de acordo com o querer dele para a nossa vida, amém? Caminhando aqui para a parte de introdução da lição de hoje, neste trimestre, ao longo desse trimestre, fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Nós estudamos, nós conhecemos, como o estudo do homem, a sua origem, a antropologia. E a antropologia é a doutrina do homem segundo a Bíblia, estudando a natureza, a origem, a condição e o destino da humanidade a partir de uma perspectiva religiosa e teológica. Ela analisa a existência humana em relação a Deus, abordando temas como a criação do homem, a sua imagem e semelhança, o pecado, a constituição psicofísica e espiritual do ser humano e a sua restauração em Cristo. Esta é uma definição, ou seja, um conceito do estudo aqui que nós fizemos ao longo deste trimestre. Creio eu que foi bênção para a nossa vida. Então, nesta lição aqui, nós vamos concluir enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, ou seja, o estudo, a escatologia. Escato, estudo, e logia, estudo. E escato, é as últimas coisas. Então, essa palavra significa estudo das últimas coisas, escatologia. Caminhando aqui agora para o primeiro tópico, nós vamos estar estudando o primeiro subtópico, que tem como tema o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, ou seja, o estudo das últimas coisas, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a concretizar os crentes a necessidade de um viver santo. Olhe que o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, no verso 14, ele vem dizendo: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ainda aqui, irmãos, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele sabendo disso, ele tem uma estratégia adotada desde lá do Éden. O que ele busca? Confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é o quê? É errar o alvo. E ele, sabendo disso, ele tenta, desde Gênesis a Apocalipse, o papel principal dele é o quê? É enganar. Ele tenta tirar as pessoas do quê? Da direção de Deus, como estudamos na lição de número 9, sobre a vontade, a nossa vontade tem que ser a vontade do nosso Deus. E o que ele faz? Tenta tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Então, um dos conceitos para pecado é errar o alvo. E nesse sentido aqui ainda, a nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois
Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. Qual palavra? O Evangelho. Jesus Cristo, ele diz, na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então aqui, caminhando, para o segundo subtópico, oposições à visão celestial. Aqui complementando, este primeiro subtópico aqui, Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos trazer aqui que o apóstolo Paulo também, ele é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo travou grandes combates, só que o que ele nos ensinou? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Trazendo para a nossa realidade, vamos mudar os verbos para o gerúndio. Estamos combatendo, estamos em ação ainda, combatendo um bom combate. Estamos o quê? Estamos terminando a nossa carreira e, com certeza, guardando a nossa fé. Então, aqui ainda, o apóstolo Paulo, ele enfrentou esses opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Por exemplo, eles não acreditavam ali, aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. E aí Paulo, mesmo escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, olha o que ele vem dizendo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra versão diz assim, e se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ainda, caminhando aqui para o terceiro subtópico, complementando aqui o primeiro e o segundo, vem trazendo assim, inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo também, ele traz o ensinamento. Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21, Paulo nos ensina: pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus, com letra minúscula, é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verso 21 diz assim, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, irmãos, este ensinamento, ele também repete, lá em Colossenses e também aos Tessalonicenses. Em Colossenses capítulo 2, no verso 3, Paulo diz assim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O resumo deste primeiro tópico aqui, ele diz assim, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos perigos de teologias modernas. O primeiro subtópico ele traz um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número
4 e 5, ele diz assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ainda aqui, irmãos, assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado. Isaías, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele vem nos trazendo, Isaías capítulo 5, no versículo de número 20, que chegariam esses dias, né? Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ainda neste contexto aqui, enquanto tiver mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem. Quais sinais? Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Então, aqui ainda, e tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, temos falsos discursos. Por que existem os falsos discursos? Porque a palavra do Senhor nos revela que existem os falsos profetas. Nos últimos dias se levantariam esses falsos profetas. E por que tem esses falsos profetas? Porque tem as pessoas que acreditam nesses falsos discursos. Mas olha só aqui o que o autor da revista traz de muita relevância para o nosso conhecimento. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado. Como? Muita teoria, mais pelo discurso do que pela prática. E Tiago, lá no capítulo 1, no verso 22, ele nos ensina: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ainda podemos dizer que, como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente em seu cotidiano, na sua vida no bairro, na cidade, na comunidade, ou seja, de uma maneira geral, e permanecer crendo, praticando e pregando este evangelho simples. E qual é o evangelho simples? Que Jesus Cristo, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, nós temos que ter em mente sempre esta mensagem, a mensagem da cruz. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. 1 de João, capítulo 3, verso 3 diz assim, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Devemos continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. O subtópico de número 3 vem trazendo a prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. Um exemplo prático é o quê? A teologia da prosperidade, que quando surgiu, foi aquele alvoroço, mas hoje já não causa o mesmo impacto, de quando surgiu. E reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 32, ele vem dizendo: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, aí ele até ironiza, ele fala: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Neste sentido aqui, então, acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo do arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores, mas a pregação continua a mesma. A palavra do Senhor não mudou. Atos capítulo 3, no verso 19 diz assim: arrependam-se,
pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Perdoados, ou sejam o quê? Em outras versões, né? Cancelados. O resumo, irmãos, deste tópico de número 2 que nós acabamos de estudar, ele diz assim, ó: teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Que possamos estar guardados em Deus dessas teologias modernas, amém? O tópico de número 3 ele vem trazendo: conservando espírito, alma e corpo. Verbo novamente no gerúndio. Ando, endo, indo. Aqui é uma ação contínua. Olha só, primeiro subtópico: prontos para o retorno de Cristo. Aqui em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso de número 23, ó, Paulo ele nos ensina aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência, o qual: abstenham-se de toda a aparência do mal. E na sequência, Paulo aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Versículo de número 23. Ó. Então, ó, o desejo do apóstolo Paulo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Jesus Cristo, assim como nós também devemos estar preparados, né? Cabe uma pergunta aqui de reflexão: se você ficasse sabendo que Jesus voltaria hoje à noite, né? Uma suposição só, irmãos, porque a palavra do Senhor ela é clara, né? Diz que o Pai, né, sabe o dia da vinda do Filho. Uma reflexão só: o que você faria? O que você faria? Né? Muitos talvez, né? Eu vou ficar tranquilo, eu tenho uma vida de obediência, eu vou dormir e esperar a volta dele. Mas alguns talvez pensariam: o que eu preciso consertar? Então é uma pergunta aqui de reflexão. Por quê? Porque nós temos que estarmos prontos, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus Cristo vai voltar. Então o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar o quê? Preparados para a volta do nosso Senhor. Segundo subtópico vai falar sobre uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse capítulo 22, no verso 11, diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a se santificar ou a santificar-se, amém? Então, tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso não é possível, mas por meio da graça divina isso é plenamente possível. Então, se algo faltar, não nos esqueçamos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 de João capítulo 1, no versículo 7, vem dizendo assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, amém? Caminhando para o resumo deste tópico de número 3, diz assim: a santificação deve abranger todo o ser do crente como preparo integral para a vinda do Senhor, amém? Caminhando agora para a nossa conclusão da última lição desse trimestre, nós temos que, pela graça de Deus, nós conseguimos chegar até o último trimestre. Sou grato a Ele por ter nos capacitado, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui estudando, e sou grato a você também por estar, né, juntamente comigo aprendendo sobre a palavra do Senhor. Então, nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a Ele, conforme João diz lá em João capítulo 17, no verso 14, que, como peregrinos, como disse lá no início da aula aos irmãos, e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 11, diz assim: amados, insisto em que,
como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ainda podemos trazer aqui, que enquanto estivermos aqui, vivamos na inteira dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheguemos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 23, vem dizendo assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entregar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração. Mais uma vez quero agradecer a você por ter nos acompanhado durante todo este trimestre e, querendo Deus, estaremos aqui para estudar, como disse aos irmãos, a lição do primeiro trimestre de 2026, que terá como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?